Olá, meu nome é Juarez Pena, sou tricologista com formação em nutrição funcional e hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil, que é um problema sério. As crianças estão engordando. E será que isso é culpa só da criança? Porque a criança come o que tem em casa, né? São dois extremos. Existem crianças hoje que estão passando fome, tem problema de desnutrição, e também a criança que tem o poder aquisitivo e pode comer bem está também desnutrida. Porque comer, encher o estômago, não quer dizer que a pessoa esteja se nutrindo. Então ocorre que as crianças estão cada vez mais obesas. 15% da população infantil e adolescentes estão obesas. É um caso muito sério. E as crianças passaram a ter doenças que antes eram reservadas só aos adultos. Diabetes tipo 2, pressão alta, né? Que a criança não tinha, hipertensão, criança, colesterol alto. Então o que ocorre? Esse erro já começa desde da festinha de aniversário. Na festinha de aniversário você tem docinhos, você tem refrigerante, você tem o bolo, você tem cachorro quente. Isso tudo é muito gostoso, mas isso não é nutritivo. Isso é um veneno. Por quê? Primeiro que é cancerígeno. Por que é cancerígeno? Porque isso é produto, não é alimento, isso é ácido. E por que sendo ácido vai fazer mal para o corpo e é cancerígeno? Porque fungos, vírus e bactérias só sobrevivem em ambiente ácido, inclusive o câncer. Por quê? Se o seu corpo está acidificado, você está muito mais propenso às doenças. Então você tem que alcalinizar. E você só alcaliniza o seu corpo com alimentos naturais. Quanto mais folhas, quanto mais legumes, quanto mais natural for a sua alimentação, mais alcalino é o seu corpo e você vai estar com o corpo com a imunidade mais alta, né? Você vai estar com o corpo preparado para que, se você for cometido por alguma bactéria, por algum vírus, seu corpo esteja preparado para se proteger, para que você dê proteção ao seu próprio organismo. Mas quando nós estávamos falando das crianças, então você vê, os pais oferecem desde pequeno guloseimas. Eu já vi mãe colocar Coca-Cola, né? Refrigerante, não vou nem falar, refrigerante na chuquinha, na mamadeira. Então a criança já começa a achar que isso é alimento. Se nós formos numa praça de alimentação de um shopping, praça de alimentação, né? Você não vê nada de nutritivo. Você vai ver fast food, pizzas, refrigerantes. Porque as pessoas acham, eu vou tomar suco de fruta e eu estou tomando suco natural. Não. A fruta, quando você ingere ela naturalmente, eu vou comer uma maçã, eu vou comer uma pera, eu vou comer uma banana. Aí sim, agora quando você separa a fruta, você espreme uma laranja, ela virou só frutose. E isso daí deixou de ser natural. Então o natural é chupar a laranja, porque aí você vai consumir as fibras, você vai estar tendo um alimento bem natural. Então as crianças estão cada vez mais obesas por isso, porque não adianta você querer que seu filho coma folhas, verduras, né? Vai querer que seu filho coma legumes, se a casa toda não colabora, se toda a família não come. Ele vai ficar sozinho comendo e a família comendo pizza com refrigerante, batata frita. Ele não vai comer sozinho, ele vai achar que é um castigo. Então, para que a alimentação da criança melhore,
toda a família tem que mudar os hábitos. E isso tem que ser oferecido à criança desde cedo, para que a criança entenda que alimento é o que a terra produz, para que ele tenha saldos positivos no seu organismo. Porque desde criança com obesidade, essa criança vai ser um adulto obeso. Futuramente, ele vai ser um adulto obeso. Porque hoje o sedentarismo impera entre as crianças. As crianças ficam o tempo todo no celular, as crianças ficam o tempo todo nos jogos e não praticam nenhum esporte. Jogos eletrônicos, né? Então as crianças não praticam nenhum esporte, porque em décadas passadas as crianças brincavam de pique, de futebol na rua. Hoje nem pode, né? Porque a violência, enfim. Mas as crianças tinham atividade natural. Hoje as crianças ficam na frente de uma tela, comendo, engordando e não estão se nutrindo. Aí vem todas as doenças que antes eram reservadas só a adultos idosos. Hoje criança com essas doenças todas. Então, o que ocorre? Se os pais não colaborarem, se os pais não passarem a se alimentar também corretamente, os seus filhos não vão se alimentar corretamente. Tem que haver uma oferta. Eu fui no aniversário de uma amiga que é nutricionista e o filho dela fazendo 2 anos, eu acho, e ela fez toda a alimentação natural. Ela fez assim como se fosse self-service, de uva sem caroço, picolé de melancia no palitinho, tudo natural, mas não tinha doce, só tinha frutas. E as crianças comeram muito. É uma questão de oferecer. As crianças comeram muito, eu achei maravilhoso, foi fantástico. Então é só começar a mudar o hábito, oferecer fruta, oferecer legumes. Então, mas não pode ser como prêmio, não. Você tem que começar a mostrar ao seu filho que ele vai ter uma recompensa quando adulto, quando criança. Hoje que ele está plantando, ele está fazendo uma base para que ele seja um adulto saudável, né? E tenha um corpo esguio, um corpo saudável. Porque as pessoas se alimentam fazendo dieta pensando em emagrecer. Só que ocorre o seguinte: se você come direito, se você tem uma alimentação saudável, você não engorda. Você só engorda se você come carboidrato em excesso, gordura. Isso você vai engordar. Então é isso. O recado hoje que eu tenho que eu queria falar é sobre obesidade infantil e que nós temos que observarmos exatamente o que os nossos filhos estão comendo, porque isso não é simples. Então, refrigerante, doce, você está envenenando o seu filho. E isso é cancerígeno. Existe uma escala de pH que vai de 0 a 14. pH é potencial hidrogeniônico. Ele mede alcalinidade, acidez ou neutralidade das substâncias. E o sangue, ele é levemente alcalino, ele é 7,35 a 40. E ele não pode acidificar. Se o sangue acidifica, você entra em coma, tal, então não pode acidificar. E você vai mantendo o seu corpo alcalino, porque quando você come doce, ou você toma um refrigerante, ou come alguma coisa industrializada, você coloca todo o seu corpo em ebulição para repor essa alcalinidade que ele está na iminência de perder. Então você cria vulnerabilidade celular, aí vem os radicais livres, vem todas as doenças, porque você cria fragilidade no seu organismo. E nós não somos preparados, nós somos biologicamente um animal. Nosso organismo não está preparado para os industrializados, para os corantes, os adoçantes, todos os antes. Se você vê, tudo antes. Então, refrigerantes, nosso organismo não está preparado para isso. Então, faça uma alimentação saudável dentro de casa para que o seu filho
veja que alimento é o que a terra produz. Simples assim. Esse é o recado de hoje. Se você gostou, deixe aí o seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal para que nós consigamos manter para vocês aí ativo nossas. Faça também peça aí ou sugira temas, né, para que a gente possa falar aí para vocês, ok? Então, um beijão no coração, fiquem com Deus.